Olá, o Tirando de Letra de hoje está em festa. Primeiro pelo tema que a gente está trazendo, que você vai se familiarizar mais um pouquinho daqui a pouco. E segundo porque é uma grande emoção a gente ser recebido aqui no espaço Cassiano Nunes, da BCE, da Universidade de Brasília. Eu acho que Cassiano Nunes está em festa e a gente está sendo recebido pela nossa anfitriã que cuida do acervo de Cassiano e da memória de Cassiano aqui em Brasília, Maju, figura poética, professora amada da universidade. Então é com grande alegria que você está aqui, porque o seu projeto é poesia pura, né? Marisa e Glória Barbosa e Umas Mulheres que Dão no Coro. Com uma viagem que começou em 93 e virou um projeto lindo, com uma publicação incrível. Conta pra gente. Eu quero começar agradecendo o convite e a chance de falar disso, mais uma vez, que eu gosto muito de falar e fico muito contente que esse assunto, e não o assunto, mas que a forma como eu trato, tenha despertado interesse. Né? Eu acho muito interessante. Então, agradeço o espaço, agradeço o convite da TVNB. E, de fato, isso foi um projeto... A primeira vez que eu vi essas mulheres foi em 93. Foi um ano sabático. Fechei um ano na minha vida e fui viajar pelo Brasil. Estava muito interessada em conhecer e vivenciar festas populares, modos de viver. E eu estava nesse processo e fiz poupança, me arrumei, me organizei e sair pelo Brasil. Eu com uma outra amiga, que era também percussionista. Então, como nós vínhamos do universo da percussão popular, então, anterior a essa viagem, ou talvez motivado também por esse interesse, a gente aprontou essa viagem, nós fomos olhar festas populares, em especial o lugar da percussão e em especial o lugar das mulheres, porque a gente já tinha uma pergunta anterior, mas por que mulher não pode tocar tambor ritual? Todos os tambores rituais nas tradições afro-brasileiras são interditados às mulheres. É muito difícil que você encontre uma mulher tocando num ritual de candomblé, tambor de mina, umbanda. Umbanda é um pouco mais fácil, eles têm uma escola de corimba que admite mulheres. Mas esse era um tema e essa pergunta estava lá no substrato, no filtro do olho para essa viagem. E quando a gente chegou no Maranhão, foi uma coisa interessante. Tinha um espaço lá que se ocupava tanto de mostrar as coisas que acontecem por ali, quanto de promover algumas conversas sobre os temas. E eu fui lá um dia para visitar o que eles estavam fazendo naquele dia e vi um grupo de caixeiras em círculo tocando. Eu falei, o que é isso que eu estou vendo? Achei incrível. Você foi encontrada, então? Você não sabia o que você ia encontrar? Que legal. Foi incrível. Eu olhei para aquilo e falei, gente, o que é isso? Fiquei assim, fiquei olhando, ouvindo, nem consegui conversar nem nada. Fiquei tocada com aquilo. E depois fui procurar livro. Por que fui procurar o livro? Podia ter conversado, né? Mas não. Fui procurar livro que falassem delas. E encontrei algumas referências e comecei. Eu vou fazer projeto. Na época tinha... Até me esqueci o nome. Me esqueci. Tinha alguns projetos, Bolsa Vitae. Tinha Bolsa Vitae. Tinha uma gravadora lá em São Paulo que eu mandei um projeto para eles, estimulando a ir ao Maranhão gravar. Eu falei, tem que voltar lá. Então não teve jeito. Eu tive que voltar para a universidade e para o mestrado de História. E fui trabalhar com isso, o meu tema foi esse, escrevi um projeto, fui aceito. E fui a campo, porque daí eu fui trabalhar com os recursos da etnologia. E fui a campo e todo o meu trabalho é uma pesquisa de campo. E a ideia era que o texto, tanto desse livro quanto da dissertação, é completamente cheio de depoimentos delas. Porque a ideia era que o fato de que elas são mulheres, que mantêm desde tempos imemoriais, não se sabe quando é que isso começou, mantém essa tradição. Essa tradição é ensinada de mãe para filha, tia para sobrinha, no universo das mulheres, preferencialmente. Era tão importante aquilo, era tão raro, que eu precisava conhecer aquilo, mas conhecer pela voz delas.
Então, a voz delas, a fala delas, o depoimento delas, o conhecimento delas é que teria que vir para frente, e não o texto, o meu texto. É evidente que, como pesquisadora, eu fiz recortes, então, claro que tem o olhar. Você conduz essa narrativa, né, na verdade, sim. mas é a voz delas o tempo todo. É a voz delas. E conduzo nessa identidade ideológica mesmo, de não valorizar, porque eu acho isso um pouco arrogante, assim, mas de dar espaço naquele universo de onde eu venho. Isso é um registro, né? Isso é um registro histórico de uma cultura, de uma coisa que está acontecendo, que é incrível, que é uma tradição ancestral. E aí você lança uma série de perguntas durante o livro, assim, eu acho muito inquietante que você fala, não se sabe de onde vem, assim, é meio diluído. E por que mulheres, né? Por que nesse recorte, nesse espaço, nesse lugar, as mulheres imperam no sentido de conduzir esse ritual? Que o ritual em si é muito bonito, né? Você conta a história do ritual, conta pra gente. Cabe falar que elas tocam para o Divino Espírito Santo. E festas do Divino tem em muitos lugares do Brasil, e no Brasil, também em outros lugares. Por exemplo, tem em Portugal continental, nos Açores, Ilha da Madeira, e depois levadas para o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Bermudas, levada pelos imigrantes açorianos. E como é uma festa associada a busca da prosperidade, isso são recortes que as pessoas dão, né? Depois eu volto a falar disso. Ele é levado, então, às vezes, o migrante açoriano, isso um grande pesquisador que se ocupa desse movimento das festas, fala, o imigrante vai e tem sucesso na imigração dele, consegue um trabalho, consegue se estabelecer, criar família e tecer vínculos. Então, ele faz festas para o divino, porque ele fez antes uma promessa para o divino, para isso. Ele faz festa. Então, com isso, a festa se movimenta e anda. E foi para todos esses lugares que eu relatei. E em todos esses lugares, o que se tem notícia é que a música propiciatória desses rituais é feita por grupos de homens com outra formação instrumental. Eles têm rabecas, têm violas, nos Açores eles chamam, algumas coisas de percussão de metais pequenininhos, assim, não me lembro agora o nome, e uma caixa, sempre um tambor. Então, todas essas festas são propiciadas por esse tipo de música, mas no Maranhão, não. No Maranhão, inclusive, tem uns dados recentes que mostram que essa festa, a quantidade de festas do Divino que tem no Maranhão, supera todos os outros lugares. Então, do ponto de vista da densidade, o Maranhão é o maior, tem o maior número de festas do Divino. Então, pensa também um pouco, então, as caixeiras fazem um ritual que está presente no lugar onde a maior densidade de festa do Divino acontece. E aí, isso não é visto. Quando você fala de música do Divino, a referência é aos grupos dos foliões. E lá, elas têm por diversas construções culturais, a presença dos povos africanos, das matrizes portuguesas dessa festa. Então, construir um tecido social, você não consegue divisar onde começa uma coisa e onde termina outra. Então, é um tecido, não tem uma festa barroca com influência negra. Não, ali tem um tecido Eu percebi particular. que as religiões se misturam, né? Sim. Tem uma sincronicidade, dada o motivo da festa, assim, de ser uma coisa muito maior. E a beleza com que elas descrevem a figura do Espírito Santo, assim. É interessante, é uma reconfiguração da visão católica da Trindade, né? Completamente, porque ali a maior parte das festas são realizadas em terreiros de tambor de mina, que é a religião afro-brasileira do Maranhão, algumas casas de candomblé, algumas casas de umbanda, mas tambor de mina é certamente a maioria dos terreiros de culto ali. E aí, essas festas são realizadas ali por conta, às vezes as razões são as mais variadas, às vezes uma entidade
que vive, que trabalha naquela casa, é devota do Espírito Santo. É muito impressionante a maneira, as configurações culturais, as construções locais. São incríveis isso. O livro descreve bastante. Uhum. Então, você tem, a maioria das caixeiras são mulheres negras, muitas festas são realizadas em quilombos, e mesmo se elas estão nas cidades, a maioria delas, uma maioria substantiva, é clientela dos terreiros. Então tem a maneira como elas se relacionam com o universo dos terreiros, inclusive a maneira como os terreiros se relacionam com essa festa. Porque tem parte do ritual muito interessante. O ritual começa por uma coisa que se chama abertura da tribuna. Então tem lá o terreiro, está lá um terreiro de tambor de mina, o candomblé está lá com a sua música, com os seus rituais, tudo acontecendo. Aí chega a época da festa do divino, tudo ali silencia. Então abre-se a tribuna. Esse processo de abrir a tribuna é um processo de cantoria, sempre são cantos e toques de caixa de grupos de caixeiras. Se juntam para... E elas vão cantando todo o repertório para abrir essa tribuna. Então, na verdade, elas estão abrindo, é como a imagem, é como a abertura de um sacrário sagrado, que vai se abrindo. Quando ela termina, ele está inteiro aberto e iluminado. Elas descrevem isso no canto. E aí, o que se fez? Abriu ali um espaço-tempo, porque é um outro tempo, outra cultura, outra música que entra ali naquele espaço. Aí, inclusive, às vezes os tambores são afastados e monta-se ali um altar do divino com cadeiras em semicírculo para que elas se sentem. Então elas tocam, o rito tem lá o altar do divino e aqui um semicírculo formando então um círculo, elas diante do altar. E o canto e os toques são em uníssono, você não tem improviso. Elas tocam juntas. Alguma variação é feita pela caixeira mais experiente, mas as pessoas não ficam fazendo variação, não ficam. Porque a ideia é que aquela música toma o espaço de uma maneira compassada. Ela é lenta, majestática. Isso contribui, de certa forma, para uma coisa ritual, né? Sim. Essa repetição, esse volume, esse crescente, né, da festa. Porque e ali contém um elemento fortíssimo da festa, que é a maneira de uso do tempo. Porque nesse rito, vários outros das tradições de matriz africana no Brasil, mas esse em particular tem uma coisa forte com o tempo, assim, a música é compassada. Porque é muito diferente, aí você diferencia claramente o que é a música naquele rito da música da indústria cultural, que exige tempo, a coisa tem que durar 1 hora. Não, aquelas festas duram dias. A música envolve os participantes numa atmosfera de estar, de presença. Você fica e o tempo passa. Você é envolvido por aquilo. E elas mesmas dizem, você toca compassado. Então, compassado no significado para elas é lento, majestático. Muito lindo aquilo. Horas e horas. E o fato de que elas tocam, não tem polirritmia como outras músicas, elas tocam em uníssono. E o canto também, o canto acontece ali numa maneira, porque cada momento ritual tem o seu repertório. E aí o canto acontece, também o canto favorece a criação de uma irmandade. Porque o fato de que elas tocam juntas e em uníssono já mantém uma irmandade, uma unidade. O canto também, porque uma começa, então sempre tem várias formas de diálogo de solo e coro. Mas sempre alguém vai cantar, a outra vai cantar, todas vão botar verso. Então não tem um grau de importância de uma canta e as outras ouvem. Entendi. Tem até umas coisas, gente que tem menos experiência, às vezes não canta ainda.
fala, não, eu passo, então a outra canta. Então, mas a ideia é que todas tenham, adquiram uma experiência para que todas participem cantando. E aí citam, inclusive porque elas têm um repertório antigo e tem um repertório que dialoga com todo momento. Então, é uma coisa dinâmica, não é alguma coisa que se mantém num passado. Aquele repertório antigo, sim, está lá, porque o repertório é ritual, mas ele também é fluido. Ele acontece ali naquele recorte de acontece. Tempo e espaço. Não, e segura aí, você também, porque você já viu que a gente não chegou nem perto do fim do ritual. Fica aí que a gente volta já já.